Fernando Martins de Bulhões nasceu cercado de tudo o que o mundo podia oferecer: respeito, prestígio e uma casa nobre em Lisboa. Mas foi ainda menino que ele começou a sentir um vazio, que não se preenchia com elogios nem com heranças. Enquanto os salões familiares ecoavam risos de banquetes, seu coração se perdia em silêncios profundos. E ali, onde ninguém o via, Fernando chorava pelos que sofriam sem fé. Ele não sabia ainda, mas sua vida estava sendo forjada para tocar os desesperados, os pobres, os que perderam filhos e os que sentem seus lares desmoronando. Foi com um coração assim que aquele menino se tornaria, anos depois, o Santo Antônio que carregaria no colo o menino Jesus, e nas costas as dores de famílias inteiras. Hoje sua história fala direto ao coração das mães que rezam pelos filhos perdidos, dos avós que intercedem por netos frios na fé e de pais que lutam por um lar unido. Santo Antônio é mais do que um santo casamenteiro. É um pregador que ajoelhou reis e mulas, um professor que ensinava com lágrimas e um intercessor que ainda hoje restaura famílias diante do altar. E tudo começou com um jovem que ousou trocar o brilho do mundo pela luz de Deus. Lisboa, final do século XII. Era uma manhã clara, e os sinos de São Vicente de Fora chamavam para a missa. Fernando caminhava ao lado do pai, um homem respeitado entre os nobres, mas distante da alma sensível do filho. Já naquela idade, enquanto os outros meninos se perdiam em jogos e corridas, Fernando se encantava com a voz dos monges, com os cânticos que ecoavam pelas naves da igreja e com o mistério do altar. Havia algo em seu olhar, um tipo de saudade de Deus que ele ainda não sabia nomear. Aos 15 anos pediu para viver no convento dos cônegos regulares da Santa Cruz, em Lisboa, e depois transferiu-se para Coimbra. Ali, mergulhou no estudo das Escrituras e dos Santos Padres. A sede por Deus crescia em silêncio, como uma raiz que rompe pedras sem fazer barulho. Ele lia sobre os mártires, sobre os milagres, sobre a entrega radical dos primeiros cristãos, e seu coração doía ao comparar tudo aquilo com a própria vida confortável. Foi então que algo o despertou com força. Chegaram a Coimbra os corpos de 5 frades franciscanos martirizados em Marrocos. Suas relíquias foram expostas na igreja e Fernando, ao contemplá-las, sentiu que algo dentro de si se rasgava. Não podia mais viver de teorias. Deus o chamava a uma entrega total, concreta, missionária. Era hora de deixar de ser Fernando, o filho dos Bulhões, e tornar-se um homem de Deus. Renunciou à vida que o esperava, saiu da ordem agostiniana e pediu para entrar na recém-nascida Fraternidade de Francisco de Assis. Recebeu o nome de Antônio, um novo nome para uma nova vida. E assim começava a jornada do homem que, mais tarde, faria até uma mula se ajoelhar diante da presença real de Jesus na Eucaristia. Mas, naquele dia, tudo o que Antônio queria era seguir o crucificado. Não importava o preço. E você? Já sentiu esse silêncio interior que grita mais alto que qualquer festa? Já olhou para a vida dos seus filhos ou netos e pensou: eles têm tudo, mas lhes falta Deus? Foi esse clamor que moveu Santo Antônio. É por esse mesmo clamor que ele intercede ainda hoje, junto de tantas mães e avós que, como você, se ajoelham pedindo proteção e conversão para seus lares. Coimbra, início do século XIII. Fernando caminhava pelos claustros do mosteiro de Santa Cruz com a alma inquieta. Entre manuscritos de Santo Agostinho e tratados dos padres da igreja, seu coração ardia por algo que os livros, por mais sagrados que fossem, não conseguiam conter. O saber o encantava, sim, mas era o fogo do espírito que o consumia por dentro. Ali, entre os corredores silenciosos do mosteiro, ele escutava as dores do mundo. Era como se cada página lida fosse também uma súplica pelos que nunca abririam uma Bíblia. Cada salmo decorado trazia junto o gemido de uma mãe solitária, a lágrima de um filho perdido, a confissão não feita de um pai distante de Deus. O estudo para Fernando não era vaidade, era oração em forma de busca. Então chegou o dia em que os restos dos 5 frades franciscanos martirizados em Marrocos foram trazidos até ali. Seus corpos mutilados, testemunhas da fé até o fim,
repousavam agora sob os olhares de centenas de religiosos. Mas em Fernando, aquela visão provocou um terremoto. Não era possível permanecer nos livros quando o sangue dos irmãos ainda escorria sobre a terra missionária. A providência havia falado. Era hora de partir. Ele procurou os superiores. Pediu com humildade para deixar os cônegos agostinianos. Não queria mais a segurança de uma cela monástica. Queria as estradas, as almas perdidas, os riscos. Pediu para vestir o hábito dos frades menores, fundados há pouco por São Francisco de Assis. Trocou a ciência pelo serviço, o prestígio pelo escondimento e os altares de pedra pelo altar vivo, que é o coração humano. Recebeu então o nome de Antônio, nome que traria em si a força de uma missão. Com permissão, embarcou rumo ao Marrocos, decidido a seguir o mesmo caminho dos mártires. Mas ali, num contraste que só Deus compreende, ficou gravemente doente logo ao chegar. Foi obrigado a retornar. Humilhado? Não. Humano. Na escola dos santos, o fracasso não é sinal de abandono, mas de condução misteriosa. Na volta, o barco foi lançado por uma tempestade e ele acabou desembarcando na Sicília. Dali seguiu para a Itália e em 1221 participou do capítulo das esteiras em Assis, onde conheceu pessoalmente São Francisco. Era como se Deus dissesse: ainda não chegou a hora de teu martírio, Antônio. Primeiro, quero que sejas voz. Quero que tua palavra leve de volta para casa os que se perderam, que tua pregação aqueça os corações frios dos filhos distantes, que teu olhar cure as feridas das famílias divididas. E é exatamente isso que ele fez. Talvez hoje você também esteja em uma encruzilhada parecida, entre o saber e a missão, entre o desejo de ir e os limites que Deus impõe. Talvez esteja rezando há anos pela conversão de um filho e sinta que tudo voltou ao ponto de partida. Mas lembre-se, com Deus não há fracasso sem propósito. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 8. Antônio não foi onde queria, mas chegou exatamente onde Deus o queria. O mar parecia calmo quando Antônio embarcou rumo ao Marrocos. O céu limpo, o vento suave, tudo indicava que aquele era o início de uma grande missão. Mas a alma do santo sabia. Quando se entrega a Deus, o verdadeiro combate acontece no invisível. O que os olhos não viam, o coração já pressentia. Uma cruz o esperava, mas não seria a do martírio como ele havia sonhado. Ao desembarcar em terras africanas, foi tomado por uma enfermidade grave. O corpo cedeu, a febre queimava, os membros enfraqueciam. Antônio, o jovem idealista que ansiava pela coroa dos mártires, agora mal conseguia ficar de pé. Era como se Deus lhe dissesse: antes de morrer por mim, aprende a viver em mim. Ficou dias assim, só. A missão que tanto desejava realizar parecia agora um castelo desfeito pela maré. Os irmãos o aconselharam a retornar, e ele obedeceu, com humildade, com dor, mas sem revolta. Era a primeira grande renúncia de sua nova vida. Renunciar até mesmo aos próprios sonhos santos para acolher os caminhos de Deus. O barco que o levaria de volta à Europa nunca chegou ao destino planejado. Uma tempestade desviou o rumo e ele foi lançado à costa da Sicília. Um náufrago da fé, um missionário sem missão. Mas ali, na terra desconhecida, começou um novo capítulo da sua história. Seguiu então para Assis, onde se realizava o capítulo das esteiras. Um encontro de centenas de frades franciscanos reunidos sob a bênção de São Francisco. Antônio era apenas mais um, sem cargo, sem destaque, um frade estrangeiro, doente e em silêncio. Ninguém conhecia ainda a força daquela alma escondida. Aceitou viver recluso no eremitério de Monte Paolo, fazendo serviços simples. Lavava pratos, cuidava do jardim, rezava. Durante um ano inteiro, permaneceu assim. Até que um dia, durante uma ordenação sacerdotal, foi convidado às pressas a pregar, só porque nenhum outro frade havia se preparado. Relutante, levantou-se, e quando começou a falar, o céu se abriu. A voz de Antônio não era apenas eloquente,
era ungida. Falava das Escrituras como quem conversava com o próprio autor. Tocava os corações como quem havia chorado com Deus nas madrugadas. Pregava não com técnicas, mas com verdade. Todos ficaram em silêncio. Aquela simplicidade escondia um gênio espiritual. Um mestre, um profeta, um pai para os que haviam se afastado da fé. A partir dali, sua missão se revelou. Tornou-se pregador itinerante. Passou pela Itália e pela França, tocando multidões, reunindo famílias, convertendo corações endurecidos. Sua palavra era como a chuva descrita no Salmo. Desce dos céus e não volta sem antes regar a terra, fazer brotar e produzir, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Isaías, capítulo 55, versículo 10. Antônio aprendeu, naquela tempestade que desviou seu barco, que os ventos de Deus são mais sábios que os nossos mapas. E você? Já se sentiu perdido em um caminho que parecia errado, mas que acabou revelando o certo? Já teve que voltar atrás num plano que parecia divino? Antônio não chegou onde queria, mas chegou exatamente onde muitos filhos e filhas precisavam que ele estivesse. Ninguém imaginava o que se escondia por trás do semblante humilde daquele frade estrangeiro. Em Monte Paolo, Antônio era apenas o irmão obediente. Suas mãos calosas testemunhavam o serviço diário. Seu silêncio, a profundidade de uma alma moldada pelo Espírito. Não buscava reconhecimento, tampouco aplausos. Sua maior alegria era estar na cozinha, no quintal, no canto da capela, onde ninguém o aplaudia, mas Deus o via. Foi nesse esconderijo da graça que sua missão foi revelada. O convite surgiu de forma quase casual, mas o céu já havia preparado tudo. Durante uma ordenação sacerdotal, os frades presentes foram surpreendidos. Não havia pregador designado. Em meio ao impasse, apontaram para Antônio. Ele hesitou. Não era conhecido. Ninguém sabia de sua formação, de seus anos de estudo em Coimbra, nem da profundidade com que meditava as Escrituras. Mas a obediência falou mais alto. E quando abriu a boca, o mundo mudou. Aquele dia marcou o início de uma missão que cresceria como fogo sobre palha seca. Seus sermões eram mais do que discursos, eram orações encarnadas. Falava como quem havia visto Deus, e de certo modo, havia. Pois só prega assim quem se deixa queimar no amor do crucificado. São Francisco, ao ouvi-lo, não apenas o acolheu, designou-o pessoalmente como mestre de teologia para os frades. Disse: "Eu gostaria que você lecionasse teologia aos irmãos, desde que isso não apague o espírito da santa oração e devoção, como está prescrito na regra." Antônio compreendeu. Ele não seria um acadêmico frio, mas um farol aceso. Um pregador que ensinava com lágrimas e curava com palavras. Foi enviado a Bolonha e a outras cidades da Itália e da França, onde multidões sedentas o aguardavam. Homens que zombavam da fé se calavam diante de suas palavras. Mulheres que choravam pelos filhos perdidos encontravam consolo em sua voz. Crianças o escutavam como quem escuta histórias do céu. Pobres e ricos, doutores e ignorantes, todos compreendiam quando ele falava, porque Antônio falava com o coração de Deus. Sua pregação não era agressiva, mas firme. Não era severa, mas clara. Denunciava as injustiças, corrigia os erros, consolava os aflitos. Sua voz se tornava abrigo. Era como o que disse o apóstolo Paulo: proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E era exatamente isso que ele fazia. Na França, enfrentou heresias com doçura e coragem. Em Rímini, chegou a pregar aos peixes quando os homens se recusaram a ouvi-lo. E os próprios peixes emergiram das águas para escutá-lo, como testemunhas da verdade. Antônio havia deixado tudo, e agora Deus o dava a todos, não mais escondido, não mais esquecido, mas elevado, não por vaidade, mas por missão. Você que vê ou escuta agora, quantas vezes se sentiu esquecido em sua própria casa? Quantas vezes sua oração de mãe, de avó, de esposa,
pareceu não ter voz. Saiba, Deus também prepara seus milagres nos bastidores. O que hoje parece silêncio, amanhã pode ser salvação. O que hoje é lágrima, amanhã pode ser ressurreição. Na poeira das estradas da Itália e da França, Santo Antônio caminhava com um livro na mão, uma palavra no coração e a alma em fogo. Não havia multidão grande demais, nem aldeia pequena demais. Ele pregava nos campos, nas praças, nas igrejas superlotadas. Onde houvesse um coração ferido, lá estava ele. Onde houvesse uma alma confusa, ali se fazia presente. Sua pregação não era apenas bela, era um socorro. Para as mães que haviam perdido seus filhos para os vícios ou para as falsas doutrinas, suas palavras eram luz. Para os homens que tinham abandonado a fé por orgulho, suas homilias eram como pontes de volta ao lar. Não falava de Deus como quem repete fórmulas. Falava como quem conhece o Pai, como quem carrega em si a misericórdia do Filho e a chama viva do Espírito. As cidades se rendiam, heresias eram desmascaradas, famílias se reconciliavam, confissões se multiplicavam. O povo dizia: "Nunca vimos alguém falar assim." E os registros da época confirmam. Seus sermões atraíam multidões tão grandes que era preciso pregar ao ar livre, em campos abertos, sob sol ou chuva. Os corações endurecidos se quebravam ao som de sua voz. Ele anunciava com ousadia a presença real de Cristo na Eucaristia. Falava do inferno com lágrimas, não com condenação. Falava do céu como quem já o vislumbrava. Seu estilo era direto, mas envolvente. Combativo, mas compassivo. Inspirado pela Escritura, ecoava palavras como as do profeta Jeremias. "Encontraram as tuas palavras e eu as devorei. A tua palavra tornou-se o contentamento e a alegria do meu coração, porque o teu nome foi invocado sobre mim, ó Senhor, Deus dos exércitos." Jeremias capítulo 15, versículo 16. Ele não apenas pregava, ele ensinava a viver. Por isso, São Francisco o autorizou a ensinar teologia aos frades. Antônio foi o primeiro doutor da ordem franciscana, mas não se afastou do povo. Mesmo com toda a sua erudição, continuava próximo das dores cotidianas. Tocava os enfermos, aconselhava os aflitos, recolhia os que estavam à margem. Era comum ver mães com crianças no colo, pedindo bênçãos. Jovens com lágrimas nos olhos voltando à confissão. Maridos e esposas, juntos outra vez, depois de ouvir suas palavras sobre o perdão. Antônio unia o que estava quebrado, reunia o que havia se dispersado. Ele fazia as famílias voltarem para casa, e não apenas a casa de paredes, mas a casa da fé. Ainda hoje, sua voz continua ecoando. A cada trezena, a cada oração diante de sua imagem, há um sussurro do céu. Volta, recomeça. Não está perdido. Santo Antônio continua intercedendo pelas mães que choram sozinhas, pelos pais que já não sabem como ajudar seus filhos, pelos lares que parecem desfeitos. Se há uma dor escondida no seu coração, uma preocupação que só Deus conhece, confie agora, entregue a Ele. Pois, como diz o Salmo, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito oprimido. Salmo 34, versículo 18. Há ainda um milagre impressionante que precisa ser contado. Um momento em que até um animal reconheceu o que muitos homens rejeitam. Toulouse, sul da França. Um homem desafia Santo Antônio com escárnio nos olhos e frieza na voz. Diante de uma multidão silenciosa, o provocador afirma: "Eu só acreditarei que Cristo está presente na hóstia consagrada se até um animal se ajoelhar diante dela." Era a arrogância travestida de razão. Mas Santo Antônio, com a serenidade de quem não defende uma ideia, mas uma pessoa viva, aceitou o desafio. Não para provar algo, mas para abrir os olhos de quem queria ver com o coração. O homem propôs o teste. Durante 3 dias, sua mula não receberia alimento. Ao fim, ela seria colocada diante de 2 caminhos, um monte de feno e a hóstia consagrada nas mãos do santo. E então veriam qual força prevaleceria, o instinto ou a fé. Chegado o dia, todos se reuniram.
O animal, visivelmente faminto, foi solto. Caminhou em direção ao alimento. Mas quando Santo Antônio ergueu a hóstia com as mãos puras e o olhar voltado ao céu, algo impossível aconteceu. A mula parou, ignorou o feno. Ajoelhou-se diante do Santíssimo Sacramento. Houve um silêncio sagrado. Alguns choraram. Outros caíram de joelhos junto com o animal. O provocador caiu em si. E ali, naquela praça, muitos corações foram conquistados por Deus. Aquele momento não foi apenas um espetáculo, foi um sinal. Um lembrete de que, diante da presença real de Cristo na Eucaristia, todo joelho deve se dobrar, como está escrito. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Este milagre não era só para aquele tempo. Ele fala hoje a cada mãe que já não vê sinais de fé no coração dos filhos. Fala a cada avó que reza diante do sacrário pedindo por um neto distante da igreja. Fala a cada pessoa que escuta. Isso é só um símbolo, mas que sabe no fundo da alma que ali está o próprio corpo de Cristo, vivo e presente. A mula de Toulouse ajoelhou-se. E quantos homens hoje continuam de pé por orgulho, por mágoa, por cegueira espiritual? Se até um animal faminto reconheceu a presença do Salvador, o que impede tantos corações humanos de fazer o mesmo? Santo Antônio sabia, não se trata de convencer, trata-se de amar. E o amor verdadeiro se ajoelha, não para se humilhar, mas para adorar. Diante da Eucaristia, todos os impossíveis se tornam possíveis. Um filho que não reza pode se tornar um apóstolo. Um neto afastado pode reencontrar a fé. Um coração ferido pode voltar a confiar. Tudo começa com um joelho dobrado. Você quer ver o impossível acontecer na sua casa? Então venha comigo. Há ainda muito mais a revelar. Quando Santo Antônio chegou a Pádua, ele não era mais apenas um pregador admirado. Era um pai espiritual, um conselheiro dos esquecidos, um refúgio vivo para os que já haviam perdido a esperança. As ruas da cidade o reconheciam, mas era nos olhos do povo, especialmente das mães, que se via sua verdadeira grandeza. Ele era o pastor dos que choram em silêncio. Já debilitado, escolheu retirar-se para a região próxima a Campo Sampiero. O corpo pedia repouso, mas a alma insistia em continuar servindo. Mesmo com dores, pregava. Mesmo cansado, atendia confissões. Mesmo quase sem voz, consolava. Era o tempo da entrega silenciosa, quando o amor já não se expressa em feitos grandiosos, mas na presença que cura. Em Pádua, um novo milagre acontecia todos os dias, o da escuta. Antônio passava horas ouvindo as dores das pessoas. E ali, diante do seu olhar sereno, pais pediam pela conversão dos filhos, esposas rezavam por maridos endurecidos, viúvas imploravam por coragem para seguir. Ele não julgava, acolhia, como o Cristo que disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Em um de seus sermões, dizia que a oração é como uma escada. Sobe-se por meio da súplica, da ação de graças, da confiança e do abandono. E era isso que ele ensinava com a própria vida. Sua fé já não precisava provar milagres. Bastava sua presença para que os corações se abrissem. Mas Deus ainda tinha algo a lhe confiar. Num entardecer calmo, hospedado na casa de um nobre em Campo Sampiero, Santo Antônio teve uma visão que marcará para sempre sua iconografia. Um criado, ao passar pela porta do quarto, viu uma luz intensa. Aproximou-se em silêncio e pasmo, contemplou o santo em êxtase, com o menino Jesus nos braços. Era uma cena de céu. O Cristo criança acariciava o rosto do frade, e este o contemplava como quem já vivia as promessas da eternidade. Era o consolo de Deus ao coração que tanto consolou. Era o filho visitando aquele que sempre defendeu os filhos dos outros. Um encontro de amor entre o céu e a terra, selando o fim da peregrinação. Dias depois,
A saúde de Antônio se agravou. Pediu para ser levado de volta a Pádua, mas não resistiu ao caminho. Entregou seu último suspiro em 13 de junho do ano de 1231, pronunciando as palavras que resumem sua existência. Vejo o meu Senhor. Tinha apenas 40 anos, mas sua missão não terminou ali. Na mesma cidade onde tantas lágrimas haviam sido recolhidas por suas mãos, começaram a acontecer graças incontáveis. Milagres de cura, reconciliações familiares, libertações. O povo não se calou. 11 meses após sua partida, foi canonizado pelo Papa Gregório IX, um dos reconhecimentos mais rápidos da história da Igreja. A partir daquele dia, as mães de todo o mundo passaram a invocá-lo com ainda mais confiança. E até hoje, quando um filho se afasta, quando um neto se perde, quando a fé de uma família parece vacilar, Santo Antônio continua sendo o amigo fiel que escuta e intercede. Talvez, enquanto escuta estas palavras, o seu coração esteja como aquele quarto de Campo Sampiero, em silêncio, esperando que Jesus apareça. E se ele vier, trará nos braços não apenas a luz divina, mas o consolo que só os santos sabem partilhar. No quarto singelo de Campo Sampiero, enquanto a noite envolvia a floresta ao redor, uma luz diferente rompeu o silêncio. Santo Antônio, já enfraquecido, ajoelhava-se para sua oração habitual. Era seu momento íntimo com Deus. Ninguém sabia que ali, naquele instante, o céu estava prestes a se inclinar sobre a terra. O criado do Senhor que o hospedava passou pela porta entreaberta e viu, não apenas uma cena, mas um mistério. Uma claridade intensa envolvia o frade, que sorria com os olhos fechados e os braços abertos, como quem abraça alguém. E ali, nos seus braços, repousava o menino Jesus, envolto em luz, vivo, real, sorridente. Não foi um sonho, foi uma visita. Foi Deus respondendo com ternura, a alma que tanto o havia buscado. Não mais o menino representado em imagens, mas o próprio Salvador feito criança, acolhido por aquele que passou a vida inteira pregando com simplicidade, ensinando com fervor e amando sem medidas. Esse momento, guardado por testemunhas, foi o selo de uma vida oferecida. Por isso, até hoje, Santo Antônio é representado com um menino nos braços. Não por causa de um milagre apenas, mas porque sua vida inteira foi isso. Um abraço permanente em Jesus, especialmente nos seus pequeninos, os pobres, os doentes, os perdidos, os filhos distantes. Era como se o Senhor dissesse: Antônio, tu me carregaste nos sermões, me abrigaste nas confissões, me defendeste na Eucaristia, me ensinaste nas escolas, me vestiste nos pobres. Agora, deixa-me vir a ti como vinha Maria, para que saibam, quem cuida dos filhos dos outros carrega o próprio Filho de Deus. Aquele encontro não foi uma recompensa, mas uma revelação. Deus habita o coração dos que se entregam, e quando tudo parece escuro, Ele vem. Quando a oração parece sem resposta, Ele se manifesta. Quando já não se espera mais, Ele se revela. Talvez você, como Antônio, esteja cansado, rezando há anos por alguém que não muda, pedindo proteção para filhos ou netos que não escutam. Talvez sinta que sua oração é solitária, mas escute, os olhos do céu veem você, e o mesmo menino que se revelou naquela noite silenciosa pode visitar também o seu lar. Basta que você prepare o coração como Antônio fez, com simplicidade, com fé, com amor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Quantas vezes diante do sacrário você já se sentiu invisível? Quantas vezes, olhando para a foto de um filho distante da fé, sentiu o coração se apertar? Santo Antônio conhecia essas lágrimas. Por isso ele aparece com o menino Jesus nos braços, para lembrar que nenhum clamor de mãe é esquecido, que nenhuma alma perdida está fora do alcance da misericórdia, e que o Filho de Deus continua vindo a quem o espera. Quando as multidões se aproximavam de Santo Antônio, não buscavam apenas curas físicas ou soluções materiais. Buscavam paz, buscavam reconciliação, buscavam a graça de verem suas casas restauradas.
Mães chegavam com os olhos marcados por noites em claro, pedindo pelos filhos que haviam se afastado da igreja. Avós se aproximavam com o terço apertado entre os dedos, pedindo que seus netos voltassem a amar a Eucaristia. Esposas vinham com o coração ferido, suplicando pela conversão dos maridos. E Antônio os acolhia a todos como o Cristo que dizia: "Não rejeitarei aquele que vier a mim." Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 37. Por isso mesmo hoje, tantos o invocam, porque sua missão não terminou. Ao contrário, ela continua na eternidade. Diante do trono de Deus, Santo Antônio intercede por aqueles que lutam pela salvação das suas casas, e suas palavras ainda ecoam: "Deixai vir a mim os pequenos, os humildes, os perdidos. Por eles eu me coloco de joelhos." Se você está aqui agora, talvez também tenha alguém por quem reza em silêncio. Um nome que se repete nas suas súplicas. Um rosto que aparece na sua memória sempre que se aproxima do altar. Um filho, uma neta, um afilhado, uma irmã. Pessoas que você ama profundamente, mas que parecem distantes de Deus. Este é o momento de entregar. Pense nesse nome. Feche os olhos da alma e imagine-o diante de Santo Antônio. Veja o menino Jesus em seus braços. E então, com fé, diga interiormente: "Antônio, servo fiel de Deus, amigo dos aflitos e protetor das famílias, eu te peço, olha por este coração que amo. Apresenta-o ao menino Jesus, como fizeste naquela noite de luz. Roga por sua conversão. Suplica por sua proteção. Defende-o de todo mal. Que ele ou ela volte à fé, reencontre a paz e descubra o amor de Cristo. Eu creio, eu confio, eu espero. Amém." Como diz a palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E agora, com o coração mais leve, sinta-se parte dessa grande corrente de intercessores. Deixe nos comentários os nomes daqueles por quem você pede. Escreva com fé. Coloque os nomes dos seus filhos, netos, afilhados, irmãos, sobrinhos, todos os que precisam de Deus. Esta é uma casa espiritual, onde os pedidos se tornam preces, e as preces se tornam milagres. Santo Antônio não deixará de escutar. E o menino Jesus, em seus braços, também abraçará os seus. Após sua partida, Santo Antônio não foi esquecido. Ao contrário, sua presença se multiplicou. De Pádua ao Brasil, passando por Portugal e tantas outras nações, seu nome tornou-se sinônimo de esperança. Sua memória tornou-se semente lançada em corações que ainda hoje clamam por milagres. E, sobretudo, seu amor pelos lares fez dele um intercessor querido por todas as famílias. Chamam-no de Santo Casamenteiro, mas é muito mais que isso. Antônio é o restaurador da união. É aquele que, pela graça de Deus, reata vínculos cortados, reacende alianças, renova laços. Histórias de casais reconciliados, de jovens que encontraram companheiros de fé, de esposos que reencontraram o caminho da oração conjugal, são incontáveis ao longo dos séculos. Nos tempos antigos, ajudava viúvas e moças pobres a encontrarem marido, providenciando dotes ou intermediando ajudas com caridade. Hoje, sua missão espiritual permanece: interceder por lares santos, onde Cristo seja o centro. E não apenas nos matrimônios, mas em qualquer relacionamento onde o amor precise ser restaurado. Além disso, em sua memória, distribuem-se pães abençoados, símbolo dos milagres que realizou ao alimentar os pobres, ao multiplicar o essencial, ao garantir o sustento de quem confiava em Deus. Em muitas igrejas, ainda hoje, o pão de Santo Antônio é um sinal visível de uma fé que nutre, sustenta e partilha. Como está escrito: "Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão." Salmo 37, versículo 25. Por isso, no Brasil, pelo menos 105 cidades o têm como padroeiro. No dia 13 de junho, as ruas se enchem de trezenas, novenas, orações e procissões. Mas por trás de toda essa festa popular, há uma fé profunda que atravessa gerações. Crianças são batizadas com seu nome.
Imagens suas estão presentes em salas humildes e catedrais majestosas. Seu rosto é sempre sereno, com o menino nos braços e o lírio na mão. Sinal de pureza, paz e promessa. Mais do que recordações históricas, Santo Antônio se tornou um companheiro, um irmão na fé, um escudo contra o desespero, um guia para pais aflitos, um amigo fiel de quem reza pelas futuras gerações. Se a sua casa precisa de união, se sua família enfrenta brigas, se há silêncio entre irmãos, se o amor esfriou no casamento, se há ausência de paz, Santo Antônio pode ser o intercessor certo. Ele que levou tantos filhos de volta para o seio da igreja, ele que sustentou famílias com palavras e pão, ele que teve o privilégio de carregar o próprio Salvador nos braços, saberá também apresentar seus pedidos ao trono do Altíssimo. E mesmo que o mundo pareça em ruínas, mesmo que sua história familiar esteja marcada por traições, perdas ou decepções, lembre-se, nada é impossível para Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Está pronto para selarmos esta caminhada com uma oração final, uma bênção sobre sua casa e um convite à fé? Santo Antônio de Pádua não foi apenas um pregador extraordinário ou um professor da fé. Ele foi, e ainda é, um refúgio para aqueles que perderam o caminho, uma resposta viva às orações silenciosas dos lares feridos, um sinal de que Deus nunca abandona aqueles que o buscam com sinceridade. De Lisboa a Pádua, da biblioteca de Coimbra aos campos onde pregou aos peixes, sua vida foi uma sucessão de recomeços, todos guiados pela mão invisível do Senhor. Ele quis ir a Marrocos, mas foi desviado. Quis ser mártir, mas se tornou pai espiritual. Quis desaparecer, mas Deus o fez luz. E é assim que os santos vivem, à disposição de Deus, mesmo quando não entendem. Se você chegou até aqui, talvez também esteja num momento de espera. Talvez reze há anos por um filho que não retorna, por um neto que perdeu a fé, por um casamento em risco, por uma casa que perdeu a paz. Saiba, Santo Antônio escuta. E o menino Jesus, que um dia brilhou em seus braços, continua sendo a promessa viva de que Deus habita os corações puros e atende os que confiam. Por isso agora, eleve o seu coração comigo. Santo Antônio, servo fiel de Deus, que com sabedoria reuniste famílias, acalmaste corações aflitos e curaste feridas profundas com a força da palavra e da oração, nós te pedimos, olha por nossas casas, intercede por nossos filhos, por nossos netos, por todos os nomes que trazemos agora no peito, que aqueles que se afastaram da fé voltem ao seio da igreja, que os corações divididos reencontrem o amor, que o silêncio de tantos lares seja quebrado por gestos de reconciliação e perdão. A ti confiamos nossas causas impossíveis, nossas dores escondidas, nossas orações mais repetidas. Carrega nossos pedidos nos teus braços, assim como um dia carregaste o menino Jesus, e apresenta-os ao Pai, que conhece cada lágrima, cada angústia, cada clamor. Santo Antônio, amigo dos aflitos, protege nossos lares, defende nossas famílias, e que tua bênção nos alcance hoje e sempre. Amém. Se esta história tocou o seu coração, se você deseja que mais pessoas recebam esta luz, compartilhe. Não como quem espalha um conteúdo, mas como quem oferece uma vela acesa. Curta para que esta mensagem alcance outros lares. Comente os nomes daqueles que você quer colocar sob a proteção de Santo Antônio. E inscreva-se para seguir caminhando conosco, em fé e oração. Que o Senhor te abençoe, que Santo Antônio te acompanhe e que o menino Jesus jamais deixe de habitar em tua casa.